Eu acredito que esse tempo tão nosso, um tempo tão dentro de casa, um tempo tanto de intimidade, poucas pessoas estão tendo acesso a nós, não é verdade? Eu acredito que poucas pessoas estão entrando na sua casa, poucas pessoas estão tendo relacionamento com você. E nessa hora, eu estou aqui e eu quero agradecer porque você tem permitido, neste momento, que eu esteja com você na sua casa. E neste momento, eu queria realmente que nós pudéssemos ter um tempo de conversa, um tempo de entregar algo um para o outro. E esse momento, Deus mostrou para mim. Eu não sei como é a sua fé, como você crê, mas eu realmente percebi no meu espírito, Deus me mostrando esse momento. E Ele me dizia para fazer essa pergunta para você: como realmente você está? Como realmente está o teu coração? Como está a sua vida? Eu sei que temos vivido dias desafiadores, não é verdade? Dias que não têm sido fácil. Como você está? Às vezes a gente pergunta como você está e a gente responde: tudo bem. Mas parece que isso se torna tão vago. Mas quando eu te pergunto como você está, como você está? Pare um pouco mais profundamente e olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você, observe seu coração, olhe para a sua casa. E essa pergunta tão profunda, às vezes difícil de responder, pode te levar a alguns questionamentos também. E sabe, eu olho para as circunstâncias e eu fico pensando: você tem visto Jesus? Você tem visto Jesus perto de você? Você realmente tem visto Jesus? Você conhece Jesus? Ele tem feito parte desses dias na sua vida? E sabe, talvez você já esteve em uma igreja, ou talvez você é super comprometido com uma igreja, ou talvez você nunca nem foi a uma igreja. Não importa, essa conversa aqui hoje é para todos nós. Uma coisa é certa, não importa o quanto nós já lemos ou quanto já ouvimos falar sobre Jesus, mas importa realmente o quanto o vemos. E talvez você, mesmo fazendo oração, mesmo lendo a Bíblia, mesmo vindo a uma igreja, talvez mesmo ouvindo tantas coisas pela internet, quando você se vê sozinho, na sala da tua casa, na tua cozinha, lavando a louça, no teu carro, dirigindo, com os teus filhos, ou com tua esposa, com seu marido, talvez você se perceba sozinho, você se sinta sozinho. Talvez, mesmo tendo acesso a tantas verdades religiosas, quando tudo para, de repente você pode olhar e ver um vácuo, e não ver nada. E ver uma escuridão, e sentir coisas estranhas que nem mesmo você entende. E aí você pensa, mas, e aí? E aí tudo que eu ouvi sobre fé, sobre Jesus, sobre Bíblia, sobre oração, ou talvez você nunca nem ouviu, e aí você nem tem como ter essa dúvida. O fato é que talvez você se sinta assim, e olhe para tudo, olhe ao redor, e veja, parece que você não vê esse Jesus, que afinal de contas você mesmo fala ou você ouve pessoas falando. Mas eu quero te dizer que você não está sozinho nessa caminhada e nem nessa dificuldade. Muitas pessoas. Eu já me senti assim. Em alguns momentos que parecia que nada fazia sentido, que parecia que realmente nem mesmo a fé ou Jesus faziam sentido naquele momento. E por que será isso acontecia? E talvez muitas pessoas ao redor do mundo estejam se sentindo assim, ainda mais num tempo onde todos foram levados para suas casas. Mas eu quero convidar você a ver comigo uma história de 2 homens, 2 discípulos de Jesus, que se sentiram assim. Sem perceber, eles estavam assim. Eu queria convidar você
se você conseguir aí abrir, eu vou ler aqui com você, nessa conversa que estamos tendo, esses versículos. Está lá em Lucas 24, no versículo 13. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Olha que interessante. Eu quero que você pense nessa história comigo. Por enquanto, vamos ler só essa parte. Havia 2 homens, eles estavam caminhando. E eu quero explicar para você que, naqueles dias, o que havia acontecido? Jesus havia morrido. Eles ouviram Jesus, eles caminharam com Jesus, mas Jesus tinha morrido. E, de repente, eles se viram num ambiente frio, num ambiente de morte, num ambiente de angústia. Dias talvez como esse que nós estamos vivendo, um tanto quanto escuros. E sabe o que aconteceu? Eles resolveram sair de Jerusalém, onde tudo estava acontecendo, e ir para um povoado, a 11 quilômetros de Jerusalém, chamado Emaús. O nome desse povoado, sabe o que significa? Um rio quente, um riacho quente. Você imagina você vivendo em um lugar frio, gelado, de repente um lugar desconfortável, e de repente você vê um riozinho com águas quentes. Eu imagino como que um lugar realmente de refrigério, de acalento, de sossego, de refrigério. Um lugar gostoso de estar. E então eles saíram de Jerusalém e eles começaram a caminhar para Emaús. Só que o que havia acontecido, mas eles não sabiam ainda, é que Jesus já havia ressuscitado. Ele ressuscitou. E ele começou a caminhar do lado deles naquela estrada. Você pode imaginar? Eles ali conversando sobre a morte de Jesus, lamentando, profundamente tristes, decepcionados e frustrados com aquele acontecimento. E o próprio Jesus ressurreto começa a caminhar do lado deles. Mas, infelizmente, o que nós lemos aqui nessa história é que eles não reconheceram Jesus. Eles estavam enxergando Jesus, enxergando aquela pessoa, caminhando do lado deles, uma pessoa que eles conheciam já. Mas eles não reconheceram que era Jesus. E o texto nos fala, inclusive, e eu achei isso muito interessante, que os seus olhos foram impedidos de reconhecê-lo. Você já passou por isso? De repente, uma pessoa que você não vê há tempo, de repente você encontra e você não consegue reconhecer? Foi isso que aconteceu com aqueles discípulos no caminho de Emaús. E aí eu pergunto para você, naquele momento eles estavam vivendo circunstâncias que impediram que eles vissem Jesus. Mas será que existe algo semelhante ao que aconteceu com eles, que esteja acontecendo nesses dias, na nossa geração, na nossa era, que seja semelhante a isso? Será que não seria essa a resposta do porquê muitas vezes, mesmo ouvindo falar de Jesus, sabendo, conhecendo a história, estando num país onde a estatística diz que a maioria é cristão, ou seja, em tese ouvimos falar de Jesus e conhecemos quem é Jesus? Mas por que então, no nosso dia a dia, na nossa rotina familiar, na nossa rotina profissional, nos dias de sofrimento ou nos dias de alegria, parece que Jesus não é tão reconhecido assim? Por que será que acontece isso? E foi pensando, eu queria, nessa conversa com você, que você pensasse junto comigo, fizesse essa reflexão. E eu sempre busco as respostas na palavra de Deus, porque eu aprendi que a palavra de Deus, ela nos traz essas respostas. E aí eu encontrei em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4,
a descrição de uma triste realidade. Desta que eu acabei de mencionar. Que está acontecendo nessa geração, que pode acontecer com você, que pode acontecer comigo. O texto diz assim: o Deus, com letra minúscula, desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem do próprio Deus. Esse texto está nos dizendo que sim, existe um Deus que não é Deus, um Deus com letra minúscula, um Deus contrário às verdades do nosso Deus, que liberou sobre essa geração, após o pecado de Adão, um espírito que cega o entendimento, que cega os nossos olhos, e que mesmo a gente tendo acesso à informação, mesmo a gente tendo visto com os olhos, ouvido com os ouvidos, nós podemos deixar de reconhecer. Como pode esse engano, essa falta de entendimento acontecer? E aqui esse texto está dizendo que é espiritual, que foi liberado um espírito que cega o entendimento dos descrentes. Ou seja, eu posso me dizer crente, eu posso me dizer um cristão, eu posso me dizer evangélico, eu posso me dizer um religioso, conhecer e ler sobre a pessoa de Jesus, mas ao ele estar na minha presença, eu não reconhecê-lo, eu não percebê-lo e eu não senti-lo. Eu fiquei impressionada em perceber algo tão sutil que pode acontecer e roubar de todos nós verdades profundas sobre quem é Jesus. E aí eu percebi que é por isso que a própria Bíblia já nos deixa uma ordem, já nos deixa um ensinamento, já nos deixa uma proposta para a gente conseguir perceber esse Espírito e realmente reconhecer Jesus. Ela fala assim em Provérbios capítulo 3, no versículo 6. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará todas as tuas veredas. Perceba, justamente o verbo usado aqui é reconheça. Reconhecer. Veja Jesus nos teus caminhos. Perceba Jesus nos teus caminhos. E ele endireitará todas as tuas veredas. É tão interessante, amados, que a maior intenção de Deus é te abençoar. A maior intenção de Jesus é te amar. Ele morreu para te amar e para te dar qualidade de vida, abundância de vida aqui nessa terra e na eternidade. Mas por que então, às vezes mesmo conhecendo, você lida com esses conflitos de viver situações e não percebê-lo ali? Esse espírito que cega o entendimento, ele precisa ser combatido com a obediência. E a obediência fala de nós olharmos para esse comando de Deus e diz, você precisa decidir. Você precisa decidir reconhecê-lo. Então eu pergunto a você, você quer realmente reconhecer Jesus vivo em seus caminhos? Porque veja bem, aqueles homens, eles estavam falando de Jesus. Eles não eram contra Jesus, pelo contrário, eles foram amigos de Jesus. E eles estavam justamente tristes e depressivos porque Jesus havia morrido. Mas enquanto eles falavam de Jesus, eles falavam de Jesus morto. Assim como muitas vezes nas igrejas nós vemos Jesus no crucifixo. Olhamos e lembramos de Jesus na Páscoa. Lembramos de Jesus no Natal ou nos rituais religiosos que às vezes fazemos. Então nós falamos de um Jesus morto. E olhamos para Jesus em memória dele. Mas não é isso que Jesus sonhou quando morreu por mim e por você. E não é por isso que ele ressuscitou. Ele ressuscitou para que, vivo, ele estivesse presente hoje. Porque ele disse, eu estarei com você até os últimos dias da sua vida. Eu estarei aí com você. Veja, ele está dizendo, eu estarei aí com você. Eu vou dizer de novo, ele disse, eu estarei com você até
o fim dos séculos. É uma promessa e foi para isso que ele morreu, para vivo ele estar com você. Pois bem, mas então por que muitas vezes só lembramos de quem ele é e do quem ele foi, mas não o sentimos? Já entendemos e percebemos o porquê. Então eu pergunto, quais os passos precisamos dar para realmente reconhecermos Jesus na nossa caminhada? Para reconhecermos realmente quem ele é vivo na nossa história, hoje, aqui, agora. Neste momento, ele está exatamente aqui, comigo. Ele está exatamente aqui, comigo. E essa é a emoção mais profunda que alguém pode ter. Eu tenho experimentado isso em alguns níveis já na minha vida. E quando, por algum motivo, essa alienação mental e essa falta de identificá-lo vivo ao meu lado acontece, eu logo me lembro, eu preciso reconhecê-lo porque ele está aqui. Então, quais são os passos práticos que eu gostaria de dividir com você neste dia, para que nós realmente reconheçamos a Cristo vivo em nós, aqui e agora? Então, eu olhei para a história daqueles homens. Porque durante aquele processo, durante aquela caminhada até chegarem em Emaús, eles passaram por alguns passos para conseguir identificar e reconhecer novamente Jesus. Sabe qual foi o primeiro passo? Lá no versículo 32, do mesmo capítulo 24 de Lucas, eles nos contam o seguinte. Havia uma conversa entre os dois, e um perguntou para o outro, e por isso nós ficamos sabendo dessa informação. E não nos queimava o coração quando ele nos falava no caminho? Eles estão afirmando aqui que por alguns minutos, mesmo não reconhecendo Jesus, havia momentos em que, enquanto aquele homem falava, eles reconheciam, eles percebiam dentro deles que que poderia ser Jesus. Mas eles não deram atenção àquela voz, àquela percepção interior. Eles só perceberam um queimar, mas talvez demoraram um pouco mais para perceber. Isso me faz ver que o primeiro passo para que eu e você consigamos identificar Jesus mais rapidamente e de uma forma real e viva ao nosso lado é observar, é estar atento às percepções, aquele queimor interior, sabe aquela percepção dentro da gente? Sabe aquela sensibilidade, sabe aquele discernimento, sabe aquela sensação, sabe aquela vozinha interior que às vezes está gritando dentro de você, parece que faz sentido. Talvez agora aí onde você está prestando atenção e algo começa a fazer sentido e algo no teu coração começa a te prender a isso que está sendo dito aqui. Mas se ainda você está desatento, talvez você está lavando uma louça, talvez você está andando pela sala, talvez você está deitado quase dormindo. Agora é a hora de você exercitar esse princípio. Perceba. Esteja atento. Preste atenção. Olha para mim, eu vou dizer de novo. Preste atenção. Conecte o teu coração a essas percepções. Você está sentindo, eu sei que agora aí você já está percebendo que há uma voz aqui que não é a minha. Que há uma presença aqui que não é a minha. Que há um movimento aqui que não é meu, até porque eu estou sentada. Porque eu quis ter esse momento de conversa. Entrar na tua casa um pouco e conversar com você. Mas há algo além de mim aqui. E ao entrar na sua casa neste momento, eu sei que Ele está aí. Mas você precisa prestar atenção, estar atento a este movimento. Talvez hoje seja a primeira vez. Talvez hoje seja um momento que você está tendo acesso a um momento como este de ouvir mais profundamente sobre Jesus. Mas talvez não. Talvez você está há anos vivendo numa religião, ouvindo sobre Deus, sobre Bíblia. Talvez você está numa rotina religiosa já. E também está desatento à presença real e verdadeira de Jesus. Eu quero fazer você pensar um pouco sobre isso. Já que nós estamos conversando, será que você consegue lembrar um pouco sobre o seu dia a dia?
Sabe aquele momento que você acorda? Eu, pelo menos, acordo e sento assim na beira da cama, né? E você logo percebe. Eu não sei se você é de prestar atenção nos teus sentimentos, nas tuas atitudes, mas se não for, comece a prestar. E talvez você acorde naquele dia e pense, por que eu não estou bem? Parece que eu não estou com vontade de trabalhar, estou desanimado, parece que o dia está mais escuro. Ou talvez você acorde eufórico, nem senta, nem toma água, nem respira e já sai correndo, e já a primeira coisa que faz é pegar o celular para ver se tem alguém te procurando para resolver algo. Não importa se é uma situação ou a outra. A minha pergunta é, você percebe Jesus a hora que você levanta e acorda? Ou melhor, a hora que você acorda e se levanta? Você percebe que Ele esteve ali a noite toda cuidando de você? E que agora Ele está disposto a andar com você o dia todo? Será que nessa hora que você não está bem, você fala, Jesus, eu nem sei porque eu não estou bem. Você pode me mostrar? Mas não importa, se você não me mostrar, você pode transformar o meu dia hoje. Você pode mudar as circunstâncias agora. Esse é o Jesus que está lá naquele momento. E talvez o seu dia vai ser o melhor dia da sua vida. Talvez seja aquele dia onde tudo acontece, sabe? A promoção que você esperava. Talvez a resposta de anos que você aguardava. Ou talvez aquele encontro romântico que nunca havia acontecido e que você tanto desejava. Ou talvez o seu filho vai se casar. Ou talvez é a formatura da tua filha. São os dias mais eufóricos e lindos que marcam a nossa existência. Mas é interessante que nesses dias Ele continua lá. Mas a gente está tão animado e tão focado, afinal de contas, nas nossas próprias conquistas, que Ele fica lá. E a gente também não o reconhece e não o percebe. Era o momento exato para reconhecê-lo, festejar, agradecer e perceber o que Ele fez, mas não. A gente não se lembra que Ele estava ali. Mas talvez sejam os dias mais tristes. Sabe aqueles dias das tragédias? Os dias dos eventos negativos que marcam a história da nossa vida? Talvez sejam dias assim. E interessante que Ele também está ali. Mas a gente está tão focado no problema, como este momento que nós estamos vivendo. Talvez tão focado no vírus, na quantidade de morte, e uma frieza de morte começa a tomar conta da gente, e a gente está com medo do que acontece com a nossa família, ou então a doença já chegou na nossa família. Talvez Covid já chegou e visitou a sua família. E a gente foca nos problemas, nas reclamações, nas dificuldades, e a gente esquece que Ele está bem ali. Ele está ali. E a gente poderia olhar para Ele e perceber que Ele estava ali. E dizer, Jesus, eu não entendo isso. Mas não importa, porque você não perde o controle de todas as coisas. Eu só peço uma coisa segura na minha mão. Olha nos meus olhos, me aquece. Fala uma palavra que me console agora. E Ele está bem ali. Mas muitas vezes a gente nem mesmo chama por Ele. A gente parte para esses momentos e não vê que Ele estava ali. Talvez seja aquele dia em que você está vivendo uma tentação enorme. Você está tentando se libertar do cigarro. Você está tentando se libertar, talvez, de uma droga. Talvez você está tentando se libertar do álcool, parar, porque você sabe que vai matar você, mas você não consegue. E você pensa assim, do jeito que eu estou, nem Deus, nem Jesus, nem ninguém pode ficar perto de mim. Eu preciso, se eu conseguir, porque eu acho que eu não vou conseguir sozinho. E você acha que Ele não está ali, mas Ele está bem ali.
Naquele momento que você está na frente do computador, talvez você tenha um vício em pornografia que te maltrata, que te faz viver uma vida dependente e não ser feliz nunca nos seus relacionamentos. Mas você imagina que esse Deus que você ouviu falar, tão poderoso e tão santo, está muito distante. Mas Ele está bem ali, do teu lado, vivo, disposto a qualquer momento a falar com você. E sabe, Ele está ali olhando, desesperado, para que você olhe para os olhos dEle. Porque Ele vai dar uma força, vai vir um fogo dos seus olhos, que vai fazer com que você vença aquela falta de dominação que tem dentro de você. Falta de força interior, de vontade de conseguir vencer. Aquela inabilidade de superar os seus vícios. E talvez outros vícios tão menos, talvez, dado atenção por nós, como o vício alimentar. Talvez você esteja na porta da geladeira, olhando se tem uma comida para comer as suas emoções, para comer o seu tédio, para comer a sua ansiedade, o medo do que vai acontecer. Ou porque você não sabe o que fazer, então eu não sei o que fazer, eu vou comer. E não é para ser assim. Ele está bem ali. E sabe, eu não sei se o que eu estou falando aqui faz sentido para você, mas esse é o dia a dia da maioria das pessoas. Eu sou uma pessoa, eu passo por isso. E eu trabalho com pessoas como médica e como pastora. Essa é a realidade, a vida como ela é. E eu já passei por isso. E ao olhar para uma comida, eu escolhi olhar para Jesus. E muitas vezes, eu nem vi que Ele estava ali. E me abasteci emocionalmente com um prato de comida. Com um doce, com alguma coisa que me saciasse. E Jesus, Ele está bem ali. Bastava eu prestar atenção, me atentar, focar. Sabe, talvez você está naquele dia cansado, exausto. E aí você pensa assim, não, hoje não dá para ler a Bíblia, e muito menos para orar. Não estou com força para nada. Porque a gente acha que religião é um esforço, é um ritual, que eu preciso de uma postura, eu preciso de comer ou não, de ler, que eu preciso de fazer algo, e aquilo vai me desgastar, então eu estou cansado, eu não vou fazer. Sendo que esse Jesus, que está bem ali, quando você está exausto e cansado, certa vez disse assim, vinde a mim. Ele disse assim para você e para mim, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu te aliviarei. E eu darei descanso à tua alma. E isso fala de um cansaço físico, mas de um cansaço emocional. Ou até um cansaço espiritual. Porque Jesus está dizendo assim, eu posso te dar descanso se você conversar comigo. Sabe, se nós olharmos para Ele, não importa se você estiver deitado no seu travesseiro. Um dia Jesus disse para mim, eu estou bem aqui. Eu estou olhando você. Sabe, eu não sei você, mas às vezes eu olhava para os meus filhos dormindo só para contemplá-lo. Só para ver o quão lindo eles eram. Só para ver se eles estavam respirando. Às vezes eu fico olhando para o Marcelo do lado da cama, só agradecendo pelo homem, pelo parceiro que ele é, pelo amigo, por ele ser tão lindo, por ele ser tão abençoado e me fazer companhia nessa jornada. Quantas vezes você parou isso? Porque eu estou casada há 20 anos. E talvez isso não faça sentido o que eu esteja falando para você, porque a gente cai na rotina. Mas isso é o que acontece quando a gente ama. E é assim que Deus faz. Se você está deitadinho e cansado, você pode falar com Ele ali mesmo. Ele vai olhar para você, vai te contemplar. Ele disse isso para mim. Eu estou aqui te olhando, contemplando você. Eu posso te acariciar, eu posso te aquecer, eu posso. E apesar de eu ter dito isso sobre o meu marido, teve muitos momentos que ele não foi isso para mim.
Ele não conseguiu porque ele é um homem, ele é falho. Teve dias que ele olhei, ele estava vazio, ele não estava ali. Talvez aconteceu isso com você, ou talvez o seu marido, a sua esposa se foi, e você olha para o travesseiro e está vazio. E isso é muito difícil. As perdas são difíceis. Mas eu quero te dizer que o que aconteceu comigo pode acontecer com você. Naqueles dias Jesus estava ali. E eu tive uma experiência verdadeira, real, de senti-lo fisicamente. Isso não necessariamente precisa acontecer. Porque espiritualmente, pela fé, podemos senti-lo. Mas aquele dia eu senti fisicamente. Ouvi sua voz. E ele disse, sou eu que te preencho. Eu vou dizer de novo. Jesus te diz, sou eu que te preencho. Por mais que tenhamos uma família, não é a família. Por mais que tenhamos um trabalho, não é o trabalho. Por mais que tenhamos coisas, não são as coisas. Por mais que tenhamos dinheiro, não é o dinheiro. E nenhum dessas buscas que fazemos emocionais podem nos preencher como Ele pode preencher esse vazio. Precisamos ser dependentes dEle e não de uma pessoa ou de uma coisa. Então, sim, Ele está ali em todo o tempo. E basta você olhar para Ele, basta você olhar nos seus olhos. Dos seus olhos sairão fogo, porque a Bíblia diz que Ele tem olhos como de fogo. E agora onde você está, você pode olhar para os seus olhos. Basta a gente estar atento, percebendo a presença dEle. Ele vai falar com você, como eu disse que Ele fala, as percepções interiores. Não necessariamente você vai ouvir audivelmente, mas você vai ouvir uma voz interior te falando algo que vai te trazer todo sentido. As suas mãos podem te tocar espiritualmente ou fisicamente. Ele pode te abraçar, Ele pode te conduzir pelos caminhos. Então, sim, reconheça-o em todos os seus caminhos. Observe, preste atenção a esse queimar da presença dEle, que muitas vezes nos passa despercebido. E, queridos, mesmo nós que temos caminhado com Jesus, aparentemente há muitos anos, temos vivido vazios emocionais, familiares, conflitos intermináveis, porque não percebemos Ele ali. Quer ver um exemplo? Conflito entre marido e mulher, conflito entre os filhos, situações que se repetem. E naquele momento do calor das discussões, eu quero te dizer algo. A gente acha que Ele não está ali, mas Ele está ali. E Ele não está ali para te castigar, para te julgar, para te açoitar. Ele está exatamente ali para ser tudo o que você precisa. E eu quero ser muito prática, porque nessa conversa eu quero dividir o que eu tenho vivido com você e falar dessa prática da vida diária com Jesus. Teve momentos em que eu me perdi. Sabe aquele momento em que a mente se perde? Parece que uma confusão mental se estabelece. E que você começa a falar coisa que você nem deveria falar. Que depois você vai se arrepender. Que você começa a magoar quem você ama. E nesse momento, eu parava tudo. Eu aprendi a desenvolver isso com Jesus. Tenho aprendido ainda. Quando acontece. E dizer, Jesus, vem aqui. O Senhor é a paz. O Senhor é a sabedoria. O Senhor é o mestre. Jesus, se você não souber o que falar, só clame por Ele. Se feche em um lugar, proteja as pessoas de você mesmo. Grite por Ele e Ele virá. Pare aquela discussão. Vai cada um para um lugar e busquem cada um a Ele. Porque Ele está ali. Para dar o norte, para dar a sabedoria, para pôr um fim naquele conflito. Quando a gente não sabe o que fazer como casal, vamos orar junto, Ele está ali. Vamos perguntar o que Ele pensa, o que Ele quer, o que Ele deseja. Quando os filhos não obedecem, vamos parar de discutir, de brigar, de agressões. Vamos sentar, conversar, orar. Falar dos sentimentos, ainda que sejam difíceis um para os outros, porque Jesus está ali. Ele é o mestre dos mestres, Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o psicólogo maior. Ele está ali. Ele vai trazer algo que você esteja precisando. Esse é o primeiro passo. Agora eu quero mostrar para você o segundo passo.
no versículo 29 do capítulo 24 de Lucas, após eles terem percebido aquele queimor, mas eles não identificaram completamente. Eles fizeram algo. Eles disseram assim para Jesus: fique conosco. Então eles disseram: fique conosco. Eles fizeram um convite para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus entrou. Jesus aceitou o convite. Sabe por quê? Jesus já aceitou antes de você fazer o convite. Quando ele morreu naquela cruz, ele disse assim: eu estou fazendo isso para entrar na tua casa, para entrar na tua vida, para entrar na tua história, para fazer sentido para você. Então decida ao menor sussurro da sua voz, do bater da porta da sua casa dele, ao menor percepção da presença dele, decida dizer: fique comigo, Jesus. Eu sei que hoje você está sentindo ele bater a sua porta. Em Apocalipse 3:20, ele mesmo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Por que está terminando assim? Aquele que tem ouvidos, ouça. Ele não está falando isso para os surdos naturais. Ele está falando para esses, como eu disse, que muitas vezes temos uma alienação mental e não vemos, não ouvimos, não percebemos. Estamos cegos espiritualmente. Ele está dizendo: aquele que tem ouvidos espirituais, decida ouvir. E agora eu quero falar algo para você, muito pessoal. Você que está aqui comigo nessa conversa, que me deixou entrar aí na sala da tua casa ou no teu quarto, num lugar tão íntimo da tua vida. Eu quero te fazer uma pergunta. Você quer agora decidir falar para Jesus: fique aqui comigo? E se você quer, é agora, aqui, de uma forma muito simples, porque ele já está aí com você. É você que vai decidir dar esse sim para ele. E eu vou fazer uma oração agora com você. E você faz aí onde você está, neste momento mesmo. E você vai dizer: sim, Jesus, eu percebi. Há uma percepção interior, uma atenção que a sua voz está aqui, que a sua presença está aqui. Eu digo sim. Eu digo sim. E esse sim não é para o momento, amados. Esse sim você precisa dizer todo o tempo para ele. Todo o tempo que você está vivendo na sua vida diária, você precisa dizer sim para ele. E olhar e identificá-lo ali. Mas esse momento aqui é um momento profético, um momento simbólico, um momento que determina que você está entendendo e que você quer esse convite diário para ele na tua vida. Então vamos fazer essa oração? Feche os seus olhos. Diga assim comigo: Jesus, eu sei que você está aqui. Eu percebo um queimar no meu coração da tua presença. Um queimar nos meus ouvidos da sua voz. Eu estou tendo uma sensação, uma percepção que tu estás aqui. Então eu quero te fazer um convite. Fica comigo. Fica comigo, Jesus. Fica aqui do meu lado. Permaneça comigo depois que esse culto acabar. Fica comigo hoje à noite, quando eu acordar amanhã, nas próximas decisões, nos próximos relacionamentos familiares, nas próximas tentações, nas próximas crises depressivas. Eu preciso de você. Fica aqui comigo. E eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador e meu amigo, que prometeu que não vai me deixar todos os dias da minha vida. E eu quero dizer para você que talvez já fez essa oração algumas vezes, ou já fez essa oração um dia lá atrás. Hoje é dia de você olhar para essa oração e ir além daquilo que você já acha saber. E diga: Jesus, eu estou percebendo. Existe algo muito profundo que Jesus está mostrando para você aqui agora. A forma como você ignora a presença dele sem nem mesmo perceber. A forma como você deixa ele de lado nos momentos que você mais precisaria dele.
A forma como você imagina que ele não está ali porque você se sente sujo e culpado. A forma como você deixa ele de fora das celebrações e do sucesso e da fama que você alcançou. Sabe, eu percebi que esse ficar precisa ser muito profundo. Assim como na tentação a gente pode ignorá-lo, a gente pode ignorá-lo no sucesso espiritual. Você sabia disso? Quando Deus nos usa, Ele disse que nos usaria para abençoar pessoas, para fazer coisas acontecerem. Quando Deus faz milagres, nós podemos nos alegrar tanto com os milagres que esquecemos Jesus. Veja os 10 leprosos, 10 foram curados. Apenas 2 voltaram para agradecer. Por quê? Porque eles quiseram um milagre, mas deixaram Jesus de lado. Como se Jesus só servisse para aquele milagre. Então nós precisamos dizer, permaneça aqui comigo, Jesus. E eu vou permanecer aqui com você. Agora eu quero que nós falemos do terceiro passo. O terceiro passo que eu observei nessa caminhada dos discípulos no caminho de Emaús, que eles precisaram tomar até chegar ao pleno reconhecimento de Jesus. Terceiro passo. Eles pediram então no segundo passo para Jesus ficar ali, mas ainda eles não estavam tendo a plenitude da revelação de que era Jesus. E de quem era Jesus. E do que significava aquilo. Aí sabe qual foi o terceiro passo? Versículo 30. Olha o que eles falam. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu o pão e deu para eles. O terceiro passo é nós entrarmos num lugar de intimidade. E por isso nós estamos percebendo que não basta perceber, não basta pedir para ele ficar, mas nós precisamos permitir que diariamente, continuamente, ele sente-se à nossa mesa. Lembre-se que em Apocalipse, ele mesmo disse, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então, ele já está aí com você. Só que por que você pode não percebê-lo? Porque você não traz para a intimidade. Você não faz com que ele sente a mesa com você. Quando nós estamos nesse momento como estamos aqui, nós estamos vivendo um momento de um compartilhar profundo. Coisas profundas. E Jesus quer fazer isso com você, ele quer compartilhar. A Bíblia diz que ele quer compartilhar os segredos do coração dele. Você imagina o próprio Deus dizendo que quer compartilhar segredos do coração dele com você? Parece irreal, e é irreal no mundo natural, porque isso é sobrenatural. Mas ele está dizendo que se nós abrirmos a porta e permitirmos que ele sente à mesa, sim, ele vai cear conosco. Ele vai comer o pão. E ele vai nos dar o pão. E o pão fala não só dele, mas da sua palavra. A palavra vai ser revelada a nós. Sabe aquela sensação que você lê a Bíblia e não entende? É porque ele está ali, mas você não chama-o para a mesa. Você lê a Bíblia sozinho. Permita que ele revele, ele entregue o pão para você. Que ele entregue a palavra, que ele revele a palavra. Ele é a palavra. E o Salmo 119 diz assim, a palavra é luz para o caminho e lâmpada para os pés, justamente para te livrar da escuridão, do engano da mente, que te impede de ver a verdade. Ele é essa verdade, ele é essa luz, ele é a palavra que vai mostrar a direção, que vai mostrar o caminho, vai tirar essa obscuridade da mente que te alienia. Quando nós estamos alienados, amados, nós estamos não nos preocupando aparentemente com algo que deveria ser resolvido. Você já sentiu aquela sensação, esposa, que você queria que o seu marido resolvesse algo, mas parece que ele não percebe? Ou, marido, você já queria receber algo da sua esposa e parece que ela não se atenta? Isso fala de alienação. É quando, apesar de sabermos algo, nós não conseguimos nos movimentar em relação àquilo, parece não percebemos a necessidade de executar.
Na vida espiritual é a mesma coisa. E precisamos de Jesus, na intimidade da nossa mesa, da revelação da palavra, nos dando pão, para discernirmos a verdade e o caminho que devemos seguir. E toda essa confusão, então quando estamos com tanta confusão na nossa mente, já não sabemos mais o que queremos, o que não queremos, o que precisamos, o que não precisamos, precisamos saber o que fazer e não sabemos. Nós precisamos sentar à mesa com Jesus, Ele está ali, Ele está aí, Ele está aí com você. Ele está aí, sente-se à mesa com Ele, coma do pão da sua palavra, como essa manhã você está fazendo, como essa noite você está fazendo, como essa tarde você está fazendo. Se alimente dessa verdade diariamente, sente-se à mesa com Ele na sua intimidade, fale da sua intimidade para Ele. Você não pode ser formal com alguém que quer ser íntimo de você. Fale a verdade. Não tem problema se for feio, se for errado, se for nojento, se for contrário ao que você sabe que é certo. Se não é o que ele gostaria de ouvir, ele já sabe. Mas quando você falar, você vai expressar a sua intimidade para o seu melhor amigo, para o seu pai, para o seu companheiro, para aquele que decidiu estar com você até o fim da sua existência. Então eu quero lembrar com você os 3 passos. Eles sentiram queimar no coração. Parecia que tinha algo diferente acontecendo. Ao perceber isso, eles pediram para aquele homem entrar na sua casa. Chamaram e fizeram um convite. Fique conosco. Ao ele entrar e aceitar o convite, eles partiram para o 3º passo. E eles pediram que ele se sentasse à mesa. E deram uma refeição. E a Bíblia diz que naquele momento de intimidade, algo aconteceu. Olha o que aconteceu. A Bíblia fala, no versículo 31 do capítulo 24 de Lucas. Então, os seus olhos foram abertos. Então, os seus olhos foram abertos. E reconheceram quem era Ele. Ora, Sunarabá. Existe um momento. Existe um momento. E esse momento pode ser agora, aí para você. Aonde a intimidade começa a acontecer. Você percebe, não precisa ter algo mais profundo. E sabe, esses dias alguém me mandou uma mensagem, voluntariamente, me dizendo o seguinte: eu sinto que eu preciso de Deus na minha vida. E eu quero colocar a minha vida em ordem. Esse é o momento em que nós chegamos à conclusão: eu quero ter intimidade com Jesus. Eu quero sentar à mesa com Ele. E neste momento, nesse exato momento, pare tudo que você estiver fazendo. Interrompa tudo que você estiver fazendo para estar com Ele. Nós precisamos conectar nossa mente, nossa alma, nossos pensamentos, nossa vida a Ele, nessas horas de intimidade. E deixa Ele falar o teu coração. E nesse exato momento Ele quer abrir os seus olhos. Nesse partir do pão, Ele está repartindo pão com você neste momento, amado. Essa palavra que Ele está usando a mim para entregar, na verdade é Ele que está fazendo isso. Ele está repartindo do pão que é a palavra com você. E neste momento, Ele quer que os seus olhos se abram. E que você veja completamente, diariamente, permanentemente, a Jesus de uma forma diferente do que você via vendo até aqui. E eu creio nisso, porque Ele me disse que algo diferente aconteceria com você hoje. Eu orei por você sem mesmo te conhecer, talvez, durante essa semana. E hoje, eu tenho certeza que algo está acontecendo agora, para os seus olhos se abrirem e olharem para Jesus como você nunca olhou antes. E eu quero terminar com João 5,39.
palavra diz assim: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Foi Jesus que disse isso. Não permita que a cegueira espiritual te alcance. E todos os dias você vai precisar ter esse posicionamento. Todos os dias você vai precisar de novo, e de novo, e de novo. Porque nós não convivemos com alguém que amamos um momento e deixamos para trás. Essa intimidade diária vai trazer a revelação de quem Ele é, continuamente para você. E sabe, essa palavra, Deus me deu num dos momentos em que Ele estava ali. E apesar de já ser pastora, de ter tido experiências tremendas com Ele, inclusive fui curada de um tumor cerebral quando eu tinha 9 anos. Ele me visitou com um milagre. Eu tenho experiências maravilhosas com Ele já. Mas ainda assim, tem momentos que essa cegueira quer nos pegar, que essa alienação quer nos atingir, que a nossa alma quer nos enganar. E foi num momento de tentação desses, de ficar alienada, focada na minha dor e não em Jesus, focada nos problemas e não em Jesus, esquecer que Ele estava ali, deixá-lo de lado, que eu senti um queimar dentro de mim. E quando eu senti esse queimar, eu me lembrei que Ele já tinha falado isso comigo. E na hora eu fui muito rápida em corresponder, porque eu tenho aprendido isso. Jesus, fica comigo.